Bom dia, bonitinhos e bonitinhas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de física lá da matéria de vocês, sobre energia mecânica. Então, olha lá. Vamos entender um pouquinho isso aí. Envolve bastante matemática, então não se assustem muito. Não se assustar, mas não tanto assim. Seguinte. Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho a definição do que é energia. Então, energia é a capacidade que um corpo vai ter de produzir transformação, trabalho ou movimento. Ou seja, em outras palavras, é a capacidade que um corpo tem de fazer trabalho ou de fazer um movimento. Se ele tiver essa capacidade, ele tem energia para fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Uma energia ela pode ser transformada em outra. Então, exemplo que tem na figura. Eu tenho lá o processo de fotossíntese acontecendo, onde a planta absorve lá a luz solar, certo? Ele absorve a energia solar, que vai estar lá no alimento depois. Então, por exemplo, vamos supor que ali tem um pé de tomate, e esse tomate fez processo de fotossíntese e está no hambúrguer que o homenzinho está comendo. Isso vai se transformar em energia química, certo? Por quê? Porque eu vou ingerir isso e vou usar a energia dos carboidratos, das proteínas que tem nesse alimento. E por fim, depois, posteriormente, eu vou ter que fazer um exercício. Eu vou usar a energia da onde? A energia do alimento que eu comi. Que vai ser, no caso, eu vou transformar agora essa energia química em energia cinética. Então, isso é conversão e conservação de energia, que é quando eu consigo transformar uma energia na outra. Beleza? Olha lá, então. Agora, falando exatamente sobre energia mecânica. A energia ela vai se dividir em duas categorias, mas aqui a gente está falando de três, mas em duas, que é a energia potencial e a energia cinética. Tá? A gente já vai ver a diferença melhor entre elas daqui a pouquinho. Então vamos lá. A energia potencial é uma energia armazenada no corpo, tá? E ela depende da interação que aquele corpo está fazendo com o ambiente e da posição que ele está ocupando. Então eu vou ter dois tipos de energia potencial. Eu vou ter a energia potencial gravitacional, que vai depender da altura e da gravidade, e eu vou ter energia potencial elástica, ou seja, vai estar associado com materiais que possuem algum componente elástico. Tranquilo? Sim? Vamos entender cada uma delas melhor agora, então. Então, energia potencial gravitacional. Então, é a energia que está relacionada com a posição de um corpo, certo? Ela vai depender da massa desse corpo e da altura da altura da onde o corpo está presente, certo? Então, reparem, ó, depende da massa, palavra-chave aqui, ó, massa e da altura da onde esse corpo está. Tranquilo? Ou seja, muito provavelmente, quanto maior a massa e a altura, maior vai ser essa energia potencial gravitacional. Olha lá, formuleta para a gente saber como calcula a energia potencial gravitacional. Então, ó, EPG, então, energia potencial gravitacional, vai ser igual a massa, obrigatoriamente em quilogramas, vezes a gravidade, que vai ser em metros por segundo. Se a gente falar da Terra, galera, isso é bem importante. Em exercícios que falam da gravidade na Terra, ele geralmente não dá o valor. Então memorizem, quando a gente fala da gravidade na Terra, vai ser sempre este valor aqui, ó, 10 ou 9,8. Beleza? E por fim, a altura, então é mgh, certo? Onde a altura também obrigatoriamente tem que se dar em metros. Multiplico os três, vou achar a minha energia potencial gravitacional obrigatoriamente em joules. Ok? Beleza, vamos continuar então. Então reparem essas duas imagens aqui. Imagine que você está no alto da torre e depois está no alto da casa. Aonde se possui uma maior energia potencial gravitacional? Imagine que é você. Você não engordou. Você está com a mesma massa nos dois pontos. Aonde que a sua energia potencial gravitacional é maior? Lá na torre. Por quê? Porque a altura é maior. Se a gente voltar rapidinho na fórmula, a gente vai ver que a energia potencial gravitacional depende da altura. Se a massa é igual e a gravidade é na Terra também é igual nos dois pontos, a diferença vai estar na altura. Se a altura no ponto A aqui na torre é maior do que na altura no ponto B, que é a casa, automaticamente
certo? Eu vou ter uma energia potencial gravitacional muito maior lá na torre. Deu para entender mais ou menos a lógica aí da parte teórica do conteúdo? Vamos continuar. Exemplos. Agora vamos pensar aqui nas seguintes situações. Eu tenho duas pedras e elas possuem massas diferentes, independente da massa que for. Só que elas estão sobre o solo. Então, pensa, elas estão no chão. Elas possuem energia potencial gravitacional? 5 segundos para vocês pensarem aí. A resposta é não. Elas não possuem energia potencial gravitacional. Por quê, galera? Simples. Vamos pensar lá na fórmula. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Elas possuem massa. Existe a gravidade da Terra atuando. No entanto, a altura delas, se elas estão no solo, é zero. Logo, cancela matematicamente toda a fórmula da energia potencial. Beleza? Segundo agora. Duas pedras. Uma com 30 kg e a outra com 60 kg. Ambas estão a 2 metros de altura. Quem possui a maior energia potencial gravitacional? Essa já é mais simples. A gente viu que a energia potencial gravitacional ela está associada com a altura de um material. Então, a altura é a mesma para os dois. O que vai diferenciar então entre elas? A massa. Quem possui a maior massa vai possuir a maior energia potencial gravitacional. Tranquilo? Então, no caso, a segunda pedra tem uma energia potencial gravitacional maior. Terceiro exemplo. Duas pedras de mesma massa. Só que agora elas estão em alturas diferentes. Quem que vai possuir a maior energia potencial gravitacional? Essa também é simples, tá? Mesma massa. Isso parece muito com a nossa historinha que a gente acabou de ver nas imagens ali. Duas massas iguais, só que em alturas diferentes. Então, vai ter a maior energia potencial gravitacional quem estiver na maior altura. Tranquilo? Repare que são 3 questões teóricas, mas que podem ser expressadas ou resolvidas através da fórmula matemática lá. Tranquilo? Vamos ver um exemplo agora de como que calcula isso aí. Então, olha lá o exemplo. Se uma pedra que possui uma massa de 30 kg se encontra no alto de um morro, ok? Calcule a energia potencial, sabendo que o morro tem 50 metros de altura. Vamos resolver isso aí então. A gente sabe que é a energia potencial gravitacional. Por quê? Primeiro, tá? É uma energia armazenada, ela está parado. Então, sempre que falar em energia potencial, vai ser de um objeto que a princípio está parado, ele não está se movimentando. Então, a pedra está parada. Outra coisa, ele pede energia potencial. Me dá massa. Me dá. A altura, muito provavelmente, vai ser a energia potencial gravitacional. Então, ó, energia potencial é igual a mgh, certo? Vamos aplicar isso na fórmula. Qual que é a massa da pedra? A massa é 30 kg. Qual é a gravidade? Ah, professor, ele não falou. Lembra que eu falei para vocês que sempre que fala da gravidade na Terra, a gravidade vai ser 10 e a altura 50 metros. Vou jogar isso na fórmula, vou obter isso aqui, ó, 30 vezes 10 vezes 50. Se eu fizer essa continha bacana, 15.000 joules. Tranquilo? Só aplicação de fórmula, não tem mistério. Isso, claro, vai complicar um pouquinho mais lá no ensino médio. Nosso foco hoje é a gente entender a fórmula, entender os conceitos. Beleza? Vamos lá. Segundo tipo de energia potencial é a energia potencial elástica. Aqui um pouquinho diferente agora o cálculo. Então vamos lá. A energia potencial elástica ela vai estar associada com materiais que possuem características elásticas, como o próprio nome já diz ali. Só que é uma energia armazenada, ou seja, é o tanto de energia que um objeto elástico consegue armazenar para depois realizar um movimento que vai ser depois a energia cinética que a gente vai ver em breve. Tranquilo? Então, olha lá. Fórmula do cálculo da energia potencial elástica, galera. Tá um Rzinho ali, mas está erradinho. Olhem lá. É K vezes x ao quadrado divididos por 2. Então, o que vai ser o K? Vai ser uma constante elástica que a gente já vai ver o que é. Mas vamos lá. K é uma constante elástica. O que vai ser o x?
tá? O X é a deformação, ou seja, a deformação da mola, a deformação da corda, a deformação do amortecedor, ou seja, o tanto que ele deformou, tanto se ele foi comprimido ou tanto se ele foi expandido. Não tem uma definição, tanto de deformação, seja uma deformação para abrir ou uma deformação para fechar. Isso elevado ao quadrado. Repare, a informação importante que eu dei aqui para vocês é que essa deformação tem que estar em metros. Isso é bem importante, senão eu vou errar alguns exercícios por bobeira de unidade aí. Certo? Então, olha lá. Lembra que na fórmula tinha lá a constante elástica, que era o K? O que é essa constante elástica, galera? A constante elástica é a rigidez ou a moleza, tá? A rigidez ou a dureza, no caso de uma mola. Certo? Então, a gente tem molas diferentes. Então, tem mola de amortecedor de carro, tem mola da cama elástica, tem mola da caneta. Cada uma delas tem uma rigidez diferente uma da outra, porque tem uma finalidade diferente cada mola. Ou seja, elas possuem durezas diferentes. Quanto mais rígida for uma mola, maior vai ser a sua energia... maior vai ser a sua constante elástica. Então, se a gente pegar aqui essas duas imagens que a gente tem aqui, muito provavelmente a gente vai observar aqui, no caso, o amortecedor do carro, ele é muito mais rígido do que uma molazinha lá de caneta. Logo, portanto, ele possui uma constante elástica maior. Ficou claro? Professor, eu sou obrigado a saber a constante elástica de todas as substâncias? Não. Geralmente, ou ele vai te pedir esse exercício para calcular, ou então ele vai já dar esse valor para você no exercício. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Beleza? Exercício. Quando um gatilho é desarmado, a mola que está comprimida, 20 centímetros, lança uma esfera de massa de 0,4 kg. Supondo desprezível atrito e a constante da mola igual a 250 newtons por metro, qual será a velocidade da esfera? Tá? Vamos ignorar então ali a parte da velocidade da esfera e vamos só calcular, no caso, que isso aqui é um exercício já que envolve um outro conceito, mas vamos calcular somente a energia potencial. Então, olha lá, energia potencial é igual a kx ao quadrado sobre 2. Vou aplicar a fórmula. Então, ó, o que é o K? O K é a constante da mola, 250. O X, tá? É o quanto ela foi deformada. Então, no caso ali, ela foi comprimida 20 centímetros. Mas vocês podem pensar, professor, mas 20 centímetros não é 0,2. É sim, é 0,2 metros. Lembra que a deformação aqui, ó, tem que sempre estar em metros. Tudo isso dividido por 2. Cálculozinho básico ali, dá 5. É só fazer 0,2 vezes 0,2, multiplicar isso por 250 e dividir isso por 2. Tranquilo o exercício, galera? Tá. Como que eu faço então agora para diferenciar a energia potencial gravitacional da energia potencial elástica? Bem simples. A potencial elástica vai tratar de molas, ela vai tratar de corda, vai tratar de amortecedor de carro, enquanto que geralmente a potencial gravitacional vai estar associada com a altura de algum objeto. Beleza? Essa é a dica que fica aí para a gente depois resolver alguns exercícios. Energia cinética agora, galera. A energia cinética é a energia que provém das movimentações dos corpos. Ou seja, tudo que a gente estava vendo até o momento derivava do quê? Da energia armazenada, ou seja, quando o corpo está parado, quando ele não está se movimentando. A energia cinética já não, é quando o objeto se movimenta, certo? Então, a energia cinética, em outras palavras, é a energia do corpo em movimento, certo? Então, um corpo só vai ter energia cinética se ele possui uma velocidade diferente de zero. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Um corpo está numa determinada altura. Pensa lá uma bolinha. Você está com uma bolinha no prédio lá, você mora no 10º andar de um prédio, certo? Então, você está lá, ignore meu desenho aqui. Então, aqui é o prédio onde você mora. Aqui está você e você está com a bolinha aqui segurando. Essa bolinha está movimentada ou está parada? Está parada, ou seja, ela tem energia potencial.
Porque ela está parada, armazenada, está numa certa altura. Você solta essa bolinha. Você solta essa bolinha. Certo? Essa bolinha vai começar a cair. Vocês concordam que ela vai começar a se movimentar? O que vai acontecer então, galera? A energia potencial vai diminuindo, enquanto que a energia cinética vai aumentando. Por quê? Está aumentando a velocidade daquele objeto, daquela bolinha. Então o que vai acabar acontecendo? A potencial vai diminuindo e a cinética vai aumentando. Quando ela chega ao solo, não tem mais energia potencial. Por quê? Porque quando ela chega ao solo, a altura é zero, mas ela está com o máximo da velocidade possível. Tranquilo? Sim? Show de bola! Então, vamos ver um simulador rapidinho aqui para vocês entenderem melhor essa questão aqui. Só um momentinho para a gente poder abrir o simulador. Vamos lá. Deu um bugzinho aí, mas acontece. Vai abrir aqui o simulador só para vocês entenderem. Olha lá, então é um simulador do PET Colorado. Ele ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão, essa interação aqui entre a energia potencial e a energia cinética. Então, olha lá, vou colocar o skatista aqui no máximo, certo? Vai estar subindo e descendo. Então, antes da gente ver a questão mais completa, vamos imaginar o seguinte, ó. Ele está se movimentando. Aqui nesse momento que ele está parado, energia potencial. Ele vai descendo energia cinética, energia potencial lá em cima porque ele está parado. Energia cinética está se movimentando. Parou aqui um pouquinho, energia potencial, energia cinética de novo. Certo? Essa é a ideia. Vamos colocar isso em câmera lenta agora para a gente conseguir avaliar isso melhor. E eu quero agora que vocês vejam, analise aqui, ó, do ladinho, ó. Quando ele chega lá em cima que está começando a aumentar a energia potencial. Por que aumenta a energia potencial? Porque a velocidade está diminuindo. Então, repara, vai estar subindo e a energia potencial aumenta, porque a velocidade diminui. Agora ele começa a descer, o que acontece? Ó? A energia cinética começa a aumentar. Quando ela chega no ponto lá de baixo, ó, reparem que agora quando ela chegar aqui no ponto aqui embaixo, certo? Quando ela chegar aqui, ó, a energia cinética vai ser o máximo possível. Beleza? Então, existe uma relação direta entre energia potencial e energia cinética. Eu consigo transformar a energia potencial em cinética e eu consigo transformar a energia cinética em potencial. Beleza? Depois, se vocês quiserem, eu coloco no link do vídeo o link desse simulador para vocês brincarem um pouquinho. Ele tem mais opções aí, mas para não perder tanto tempo, eu vou fechar ele agora por enquanto, certo? Voltando lá para nossa aula, então, agora. Certo? Qual que é a fórmula para calcular a energia cinética, galera? Bem simplesinho. Ó, energia cinética é igual à massa do objeto, a massa do corpo que está em movimento, em quilogramas obrigatoriamente, vezes a velocidade em metros por segundo também obrigatoriamente. Tudo isso divididos por 2, não esquecendo de elevar a velocidade ao quadrado. Ok? Isso é bem importante para não errar a parte matemática do exercício. Vamos lá. Exemplo. Uma moto de massa 80 kg trafega a uma velocidade de 72 km por hora. Calcule a energia cinética do conjunto moto e motoqueiro, sabendo que a massa do motoqueiro é de 50 kg. Ou seja, ele quer saber a energia cinética da moto e do motoqueiro quando eles estão em movimento. Tranquilo? Vamos calcular isso aí então. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. Certo? Vamos lá. Reparem que na massa eu não coloquei 80 e nem 50. Por quê? Porque ele quer saber a energia cinética do conjunto moto e motoqueiro, ou seja, dos dois juntos. Então, 80 mais 50 dá 130. Beleza? 130 vezes 20. E daí vem a pergunta, mas da onde você tirou esse 20, professor? Tá aqui a resposta, galera. Ó. 20
metros por segundo é a mesma coisa que 72 km por hora. Lembrando que a gente já viu isso das conversões. Para eu transformar lá de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir isso por 3,6. Então, quando eu divido 72 por 3,6, eu obtenho 20 metros por segundo. Vou fazer os cálculos aqui agora matemáticos básicos. Então, vamos lá. Vou elevar 20 ao quadrado, vou multiplicar isso por 130 e depois dividir tudo isso por 2. Isso dá exatamente 26.000 joules. Tranquilo? Galera, observe, são fórmulas fáceis de aplicar, mas tem que estar extremamente atento às unidades. Lembrar que é massa em quilogramas, que o que a velocidade é em metros por segundo e não em quilômetros por hora. Ok? E para finalizar a nossa aula, conservação da energia. Lembra que no começo lá da aula eu mostrei o exemplo da fotossíntese, que daí foi passado para a planta a energia e depois a gente se alimentou para fazer o exercício? Essa aqui é uma ideia que permanece aqui. A energia mecânica, ou seja, que é a junção de todas as energias, vai ser a união da energia potencial mais a energia cinética. O que significa essa fórmula que tem aí no começo do slide já, galera? Significa o seguinte, que eu posso transformar uma energia na outra. A gente já viu isso lá no exemplo do skatista, que conseguia transformar a energia cinética em potencial e a potencial em cinética. Mas lá no final das contas, a energia mecânica, que é a união das duas, vai ser sempre a mesma. Porque quando uma diminui, a outra aumenta. Quando a outra aumenta, uma diminui. Ou seja, a energia mecânica no início do processo tem que ser exatamente igual à energia mecânica do final do processo. Então, se a gente pensar aqui, numa montanha russa, saí lá da montanha russa, comecei a me movimentar. Eu vou fazer lá o cálculo de energia potencial e energia cinética. No final das contas, a energia inicial, mecânica inicial que eu tenho no começo, tem que ser obrigatoriamente igual à energia mecânica do final. Uma observação, desde que não haja perda de energia para fora do sistema. O que é um sistema? É o movimento que ele está fazendo ali. Então, por exemplo, o sistema da montanha-russa. Se ele perder energia para isso, daí essa regra não vale. Professor, como que eu vou saber se isso acontece ou não? O exercício vai falar para você, por exemplo, assim, considerando que a força é conservativa, ou seja, que ela não se perde. Ou então ele vai falar para você o seguinte, desconsiderando o atrito e a resistência do ar. Também é uma outra opção. Ok? Vamos lá entender isso aqui então. Exercício para a gente entender isso aqui e fixar. Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 72 km por hora. Admitindo o valor da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as resistências do ar, determine a altura do lançamento do objeto. Então, olha lá. Reparem no seguinte. Ele está tratando de altura, mas ele também está tratando de velocidade no exercício. Se ele trata de altura, muito provavelmente seria só energia potencial gravitacional. Mas, no entanto, ele me dá a velocidade do objeto, nesse caso. Se ele me dá a velocidade do objeto, e o objeto também está se movimentando, quer dizer que eu tenho energia cinética. E aí está a dificuldade do exercício, porque eu tenho que observar que isso vai acontecer. Ok? Então, olha lá. Reparem que ele também coloca o seguinte, desprezando as forças de resistência do ar. Ou seja, se não tem força de resistência do ar, quer dizer que ela não vai perder energia para fora do sistema. Vamos começar a resolver esse exercício então. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Então, a gente pode substituir a energia mecânica pela união da energia potencial e da energia cinética. Então, eu tenho isso aqui, Energia potencial inicial, energia cinética inicial é igual a energia potencial final e energia cinética final. Da onde que eu tirei isso? Lá do slide que falava que a energia mecânica é igual a energia potencial mais a cinética. Tranquilo? Beleza. Agora, reparem que só ficou energia potencial inicial e energia cinética final. Por que isso? Simples. Quando a criança estava lá no apartamento e ela estava com o objeto lá em cima, no alto, ela não tinha soltado ainda o objeto. O objeto estava em movimento? Não. Se o objeto não estava em movimento, eu posso descartar a energia cinética. Ok? Agora, o objeto começa a
se locomover quando ele joga esse objeto pela janela. Quando ele começa a se movimentar, eu não tenho mais a presença da energia potencial, somente da energia cinética. É daí que a gente fica somente com essas duas variáveis para calcular. Tranquilo até aí? Show de bola. Vamos aplicar as fórmulas agora, olha lá. Energia potencial é igual a mgh, enquanto que a energia cinética é massa vezes a velocidade divididos por 2. Lembrando que a velocidade tem que estar ao quadrado. Então, a massa ele não me deu. Já vamos resolver esse problema. A gravidade ele falou que é 10, então mgh. E a altura é o que eu quero descobrir no exercício, certo? Outra massa aqui, ó. Não sei a massa, vou deixar ela aqui. A velocidade é 20. Daí volta aquela mesma questão do último exercício. Professor, mas ele fala no slide que é 72 km por hora. Como que é 20? Transformo de km por hora para metros por segundo. É daí que eu vou achar essa resposta. Ok? Tudo isso divididos por 2. Tranquilo? Tá, daí a gente entra num problema matemático aqui que é o seguinte. Eu tenho a massa nas duas fórmulas, mas ela não é dada para mim no exercício. Regrinha matemática, galera. Se eu tenho duas coisas iguais em lados opostos do igual, eu posso simplesmente cancelar eles. Então, corta as massas. O que vai sobrar então? O restante. Então, eu vou ter lá 10h é igual a 20 ao quadrado divididos por 2. Agora é só resolver a parte matemática. Ó. 10h é igual a 20 ao quadrado, que é 400, divididos por 2. 400 divididos por 2 melhor ainda do que fazer essa parte, a gente pode fazer o seguinte. Pode colocar aqui aquela gambiarrinha matemática que eu falei para vocês. Coloco o 1zinho aqui de baixo e faço lá uma multiplicação cruzada, certo? Então, 10h vezes 2 vai dar 20h. 400 vezes 1 vai dar 400, certo? Tá multiplicando esse 20, vai passar dividindo. Resposta, 20 metros de altura era a altura do objeto. Certo, galera? Seguinte, a gente finaliza a aula, mas algumas observações aí sobre essa aula. Foram 4 fórmulas diferentes, cada uma com aplicações diferentes. Vai ter exercício para vocês treinarem isso aí em breve e também vai ter uma live só com uma explicação para tirar dúvida e depois um vídeo só para explicar os exercícios da apostila. Então fiquem tranquilos porque eu sei que é um conteúdo complicado, mas vai ter depois a resolução dos exercícios. O que é o importante? Olhar a apostila, entender a diferença entre as fórmulas, quando eu aplico, observar que, por exemplo, quando falar de altura, muito provavelmente vai ser energia potencial. Quando ele falar de energia cinética, sempre vai ter velocidade. Quando ele falar de energia potencial elástica, vai ter uma mola, alguma corda associada com isso aí. Outra coisa importante, quando for um exercício que envolve duas forças, a gente tem que analisar o que acontece no começo do movimento e no final do movimento. Isso é extremamente importante. Beleza? Fiquem tranquilos, a gente vai tirar dúvida disso aí, vai fazer exercício, mas tem que treinar e fazer a parte de vocês também, galera. Qualquer dúvida, manda para mim lá no Classroom ou então entre em contato pelos comentários do vídeo, certo? Abraço e até uma próxima!